rapidamente um pouquinho da história, nós fomos convidados há alguns anos para integrar o que o professor Serpa, da Sesgran Rio, chamou de Instituto de Certificação Profissional dentro da própria Sesgran Rio. E nós fizemos um encontro há alguns anos atrás, com a estreita colaboração do professor Ferrari e do professor Paulo César Correia Lopes. Fizemos uma apresentação de uma análise da situação de certificação profissional, a sua importância no ramo da engenharia. Nós, nesse tempo, eu acho que era vice-presidente aqui do clube e presidia a ERGE, que é a Associação de Empresas de Engenharia. Fizemos um dia inteiro de debate, convidamos o então presidente do CREA, o então presidente do CONFEA, e gravamos toda a exposição dessas pessoas, fizemos os anais e distribuímos os anais para os participantes desse evento. Convidamos também representantes do Sindicato da Construção Pesada, do Sinecom, e convidamos também os representantes do Sindicato da Indústria da Construção, o Sinduscom, o presidente e o diretor da ABENGE, Associação Brasileira de Ensino da Engenharia, para tratar do problema de certificação profissional. Problema esse que eu acho que já vinha naquela época sendo analisado pelo governo federal, e nós achávamos e achamos ainda que essa decisão, essa estruturação dela devem participar os professores, devem participar os alunos, futuros engenheiros, devem participar as entidades que contratam os engenheiros, quer dizer, os sindicatos da indústria da construção civil, da indústria da construção pesada, para tratar desse assunto da certificação profissional. Então, nós o que vamos fazer aqui hoje, sem grandes pretensões, de certa maneira, tentar mais uma vez. Esses anais foram distribuídos a todos os participantes e nós não recebemos manifestação de nenhum dos participantes, quer dizer, o assunto completamente congelado. Então, aqui no Clube de Engenharia, eu estou querendo tentar levantar essa bandeira. Como nós vamos dizer aqui, outros países do mundo fazem a certificação profissional. A nossa ideia não é submeter os engenheiros formados obrigatoriamente à certificação profissional, mas obrigar ao jovem engenheiro que certifique-se periodicamente à medida que for se atualizando. E também ao engenheiro formado e que queira se atualizar, tenha direito a fazer cursos para atualização profissional, exigir a sua certificação profissional e lutar por melhores condições salariais. Eu acho que isso também interessa ao engenheiro. Quer dizer, em geral, o velho engenheiro fica com medo quando você fala em certificação profissional, achando que ele vai ser obrigado a se submeter a um exame de certificação. Ele vai ter o direito de fazer essa atualização e vai ter o direito de requerer melhores condições profissionais, salariais e etc. Então esse é o princípio. E o jovem que se forma em boas e mais escolas de engenharia vão poder se certificar e às vezes por ter se formado numa escola de engenharia com um mau conceito, ele não seja prejudicado por isso. Porque nós sabemos que em todos os ramos no nosso país existem escolas acreditadas e que, não estou dando a minha opinião, mas o que o contratante não deseja contratar alunos egressos dessa unidade. Então, a certificação profissional, o indivíduo certificado, saído de que universidade for, ele vai ser credenciado a lutar por condições profissionais e que é importante. Acho que a gente não pode deixar esse negócio apagado. Então, eu, desde que assumi aqui no Clube de Engenharia, eu quis tentar levantar novamente esse problema.
não por presidir lá na Sesgran Rio, esse chamado Instituto de Certificação Profissional, criado pelo professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, mas ver o interesse do Clube de Engenharia. Eu sou um democrata, tenho esse defeito também, e até que a diretoria achou importante levar adiante esse assunto, eu não provoquei isso. Agora, finalmente, a atual diretoria que eu presido achou importante a gente levar isso adiante, e eu submeti essa ideia às divisões técnicas especializadas. O Clube de Engenharia tem 19 divisões técnicas especializadas, e as duas que eu convidei são a de exercício profissional e de formação de engenheiros, que acho que são as duas diretamente ligadas a esse problema. Então nós bolamos, tivemos já algumas reuniões, e bolamos fazer esse primeiro workshop sobre a certificação profissional na engenharia, né? O ideal por um país como o Brasil é ter a certificação profissional em todas as áreas, né? E nós vamos tentar formar uma ideia aqui do Clube de Engenharia, captando informações de estudantes, professores, de instituições, levar à diretoria, levar o egrégio conselho diretor, porque o presidente é um mero presidente do conselho, mas essas decisões são decisões de conselho, e que se reúne aqui nessa sala, e aí então nós temos a posição final do Clube de Engenharia. Esse é o intuito repetir essa reunião. É verdade que essa nossa exposição pode estar eventualmente carente de adaptações, e sobre isso, em seguida, a minha exposição vai falar o nosso professor Jorge Bittencourt. Pois não, Paulo? Vamos convidar o presidente do CEDEM aí para integrar a mesa, por gentileza. Doutor Ricardo Nascimento, seja bem-vindo. Então eu vou começar com a minha exposição, elaborada aí com a ajuda do professor Paulo César Correia Lopes e do professor Ferrari. Eu vou expor aqui, procurando entediá-los o menos possível. Estejamos à vontade, isso é um workshop, né? Eu vou fazer essa exposição, vamos ouvir o professor e em seguida nós vamos passar ao debate, né? Então, primeiro, nós vamos falar sobre a certificação profissional no Brasil. Esse assunto, certificação profissional, nesse tema aqui desse nosso workshop, desse seminário, é dedicado à educação de engenheiros, ciência, tecnologia, ambiente e sociedade, né? A sociedade brasileira, na nossa opinião, sofre há décadas com problemas ligados à infraestrutura, saúde pública, além de carências educacionais, né? O descaso com a educação e, consequentemente, com a formação ética do povo, levou-nos à atual situação de descontrole em relação às drogas e à violência. Isso é um porquê que nós estamos insistindo nisso. A economia já vinha crescendo e mostrou vigor para vencer a crise, eu diria que no entorno de 2007, 2008. Aí o país voltou a crescer. As cabeças pensantes sabem que a educação de qualidade é um ingrediente indispensável para elevar o país. Agora, com promessas de enriquecimento pelo pré-sal, aos níveis das nações desenvolvidas. Sem educação, todas as tentativas vão estar fadadas ao insucesso. Isso aí eu acho que ninguém discorda. Eu sou profissional de engenharia, mas sempre com uma carreira paralela ligada ao ensino. Eu primeiro fui professor na UFRJ, depois numa universidade privada, durante quase 30 anos. Conheço, portanto, duas vertentes da formação do engenheiro, a universidade pública e a universidade privada, né? Há alguns anos eu venho colaborando com esse instituto criado pelo professor Serpa, que é o Instituto
Brasileiro de Certificação Profissional, que é um segmento, um mero segmento da Fundação Sesgran Rio, que já tem mais de 30 anos. Eu sou um engenheiro fortemente ligado ao ensino e enfatizei em um artigo que eu publiquei no Jornal do Brasil há muitos anos, intitulado "Em breve não bastará o diploma superior". Nesse item, nesse artigo, eu levo que o tema certificação profissional é relevante para que essa sociedade tenha uma transformação positiva. O Brasil mantém ainda regras arcaicas com relação à regulamentação das atribuições dos diplomados nos diversos cursos superiores e precisa se modernizar. Aí está a transparência, né, que está de acordo. A partir do início da década de 70, a demanda por diversos cursos superiores fez crescer significativamente o número de universidades e faculdades privadas. Estou certo ou estou errado? Isso aconteceu na década de 70. Portanto, de profissionais por ela graduados. Isso é positivo, mas é preciso também analisar a situação vigente da educação do país, dos primeiros bancos escolares até as portas da universidade. Como nós sabemos, as instituições públicas de ensino fundamental e médio, sejam elas federais, estaduais ou municipais, a gente não pode esquecer disso, desde a década de 70, vivendo problemas diversos que prejudicam o acesso dos seus alunos às universidades públicas. Não é isso? Nós estamos sabendo disso. Os sistemas de cotas em vigor, em que pese o caráter de resgate socio-racial, eles parecem induzir que os privilegiados necessitem de atenções especiais dos docentes, no sentido de não prejudicar o ensino de qualidade. É preciso manter os níveis de excelência das instituições públicas de terceiro grau naquelas que ainda os detêm com o quê? Com turmas homogêneas. Correto? Já não há seleção com exigências da necessária formação no ensino médio para o acesso ao ensino superior privado, né? Já não tem praticamente isso. O cara quer receber o aluno. Basta provar tê-lo cursado com aprovação. Por um lado, é uma evolução, certo? E, por outro, uma situação de perigo, vamos chamar assim, para a formação de nível superior. Aceitam-se clientes, entre aspas, pagantes, como em qualquer comércio. O cara pagou, entrou, com a finalidade de quê? Vender curso a preço competitivo. Isso, para mim, é extremamente perigoso, e é o que está ocorrendo. Eu sou de um tempo em que os professores primários, no segundo grau, eles eram reverenciados, eles eram respeitados pela sua cultura, pela sua instrução. E eles mereciam tal deferência, pois para cursar e concluir as escolas normais, eram exigidos conhecimentos múltiplos. Isso é coisa do passado. Hoje, é comum deparar-se com diplomados em faculdades e universidades terceiro grau que falam e escrevem mal, além de apresentarem deficiências de raciocínio lógico, matemático e total ausência de formação ética e humanística. São produtos de um sistema heterogêneo de cursos superiores que, semestralmente, despeja no mercado profissionais, entre aspas, sem a necessária qualificação. Isso é chato de ser dito, mas num workshop eu acho que a gente tem que dizer isso. Vocês vão concordar comigo? Não. E vamos ver o que a gente tem que fazer. Por isso que eu acho que é a importância da certificação profissional. Eu sou de um tempo em que os professores... Isso já é o que eu falei, né? Eu estou me baseando aqui para não me estender. Em moldes semelhantes aos que já pratica a OAB, com a Ordem dos Advogados, com seu exame de ordem, que certifica bacharéis e os transforma em advogados, as residências são obrigatórias para a classificação profissional na medicina e constituem um fator favorável para a proteção da saúde dos brasileiros. Mesmo assim,
A gente sabe aqui, médicos e advogados com sérios problemas de formação não são raridade no nosso país, né? A certificação melhora o quadro. Meu objetivo é melhorar o quadro, mas não é infalível. Eu diria que desde 2004, o mercado financeiro também já está exigindo certificações para contratar profissionais nas instituições vinculadas ao Banco Central. Nós tivemos lá há muitos anos, não deu em nada, mas tivemos visitando o Banco Central lá em Brasília, interessado na certificação profissional, visando a melhor qualidade de serviço e a deficiência, portanto, dos graduados que lá estavam. Está também obrigando os profissionais já atuantes a buscarem certificados que comprovem a atualização de suas habilitações profissionais no prazo de 1 ano da data da contratação para exercerem suas atividades específicas. Está ocorrendo nessa área. Não se pode deixar que o Brasil permaneça tão mal avaliado no ranking internacional da educação. Isso interessa a outros países, que a gente continue descendo ladeira abaixo. Sob as alegações diversas contra